Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão o nosso comentário sobre uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação tem um nível bem fácil mesmo de resolução. De modo que o gabarito pode ser sacado o quanto antes, o que tende a permitir que o candidato tenha mais tempo para resolver o resto da prova. Então vamos lá! Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem que nós avaliamos como de um nível de resolução altamente fácil. A grande vantagem tem o candidato que sacar o gabarito quanto antes, já que esse candidato vai dispor de mais tempo para resolver o resto da prova. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2024. Pressão, depressão, estresse e crise de ansiedade. Os males da sociedade contemporânea também estão no esporte. A tenista Naomi Osaka do Japão, jogadora mais bem paga do mundo e que já ocupou o número 2 do ranking, retirou-se do torneio de Roland Garros de 2021, porque não estava conseguindo administrar as crises de ansiedade provocadas pelos grandes eventos, por ser uma estrela aos 23 anos e pelo peso de parte da imprensa. O tenista australiano Nick Kyrgios, de 25 anos, revelou sua situação triste e solitária, enquanto lutava contra a depressão causada pelo ritmo avassalador do circuito mundial de tênis. O jogador de basquete americano Kevin Love também tornou público seu quadro de ansiedade e depressão. O mundo do atleta é solitário e distante da família. O que vemos numa partida não reflete a rotina desgastante. A imprensa denomina atletas como heróis, como se aquele corpo fosse indestrutível. Mas a mente é o ponto fraco da história. As causas do desequilíbrio na saúde mental apontadas no texto estão relacionadas às nacionalidades diversificadas dos praticantes, b. modalidades esportivas distintas, c. faixas etárias aproximadas, d. representações heróicas dos atletas, e. pressões constantes dos eventos e da mídia. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra E. A pergunta do enunciado é: as causas dos desequilíbrios da saúde mental dos atletas apontadas pelo texto estão relacionadas a quê? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Chega nessa questão, lê o texto e já entende mais ou menos o sentido do texto. Depois, lê o enunciado e logo a seguir as alternativas na ordem em que forem apresentadas na questão. E com isso, a tendência é, já nessa fase, o candidato só encontrar uma alternativa que responda corretamente à pergunta do enunciado na última alternativa. Antes de chegar nessa última alternativa, muitos candidatos já podem ficar com, digamos assim, uma pequena preocupação do tipo onde está a resposta correta e acaba encontrando essa resposta correta
na última das alternativas. Só que essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade. Então nossa sugestão é, por enquanto, marcarmos apenas uma pequena seta ao lado da alternativa que nós julguemos ser o gabarito. Como nós já temos praticamente certeza do gabarito, podemos atribuir um nível fácil de resolução. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Quem já está acostumado a assistir às nossas videoaulas em que nós comentamos questões de concurso, sabe o quanto eu digo o seguinte, que por mais que uma questão pareça ou até seja fácil, isso não quer dizer que o candidato possa se deixar levar pela pressa para com isso perder a atenção, porque se ele fizer isso, pode cair em armadilhas que aparecem em muitas das questões. Então, vamos agora fazer isso mesmo. Não vamos nos deixar levar pela pressa e vamos ler o texto com atenção, prestando, é claro, atenção na pergunta do enunciado. Reparem que esse texto foi tirado do site UOL, ou seja, ao que tudo indica, é um artigo ou uma reportagem ou uma nota jornalística ou talvez um artigo de opinião. A pergunta do enunciado se refere aos desequilíbrios de saúde mental que afetam os atletas, ou seja, o que nós estamos destacando em vermelho agora: pressão, depressão, estresse e crise de ansiedade, que o texto diz que também se apresentam no esporte. Vamos reler o texto então para vermos o que o texto fala sobre esses sintomas de desequilíbrio da saúde mental, começando pela tenista japonesa. Reparem bem, esse trecho em vermelho diz que essa tenista padece de crises de ansiedade provocadas pelos grandes eventos, o que já começa a conduzir a alternativa E à condição de gabarito da questão. Já estamos inclusive colocando em vermelho o termo nessa alternativa que se refere à pressão dos grandes eventos. Além do mais, essa tenista japonesa também tem crises de ansiedade provocadas pelo peso da imprensa, o que remete a uma pressão constante da mídia também. Ainda precisamos ler o texto até o final, mas a condição de gabarito dessa alternativa E já está quase certa. Reparem que a pressão causada pelos eventos também é válida para o tenista australiano. Já sobre o jogador de basquete americano, o texto fala muito pouco. Somente o que nós estamos sublinhando agora, ou seja, ele também apresenta alguns sintomas de desequilíbrio da saúde mental. Então, de qualquer maneira, vamos prosseguir a leitura do texto para confirmarmos o gabarito da questão. E isso fica claro quando nós chegamos no que está destacado em vermelho agora, que remete à pressão causada pela mídia. Então a alternativa E já responde corretamente a pergunta do enunciado. Se alguma outra alternativa também responder, a questão pode ser anulada. Mas não, as outras 4 alternativas são ideias presentes no texto sim, mas que não funcionam como resposta à pergunta do enunciado. Vejam a alternativa A, por exemplo. O texto menciona, de fato, uma diversidade na nacionalidade dos participantes, mas podem dar uma pausa para perceber que o texto não coloca isso como algo relacionado às causas do desequilíbrio da saúde mental dos atletas. O mesmo nós podemos dizer sobre a alternativa B. O texto fala sobre 2 atletas de tênis e 1 atleta do basquete. E o texto, de alguma maneira, deixa claro a existência de modalidades esportivas distintas. Mas também o texto não coloca isso como relacionado às causas
dos desequilíbrios da saúde mental dos atletas. Sobre a alternativa C, chega a ser, digamos assim, complicado dizer que se trata de uma ideia presente no texto, já que a idade do atleta do basquete não é mencionada. Mas também dizer que se trata de uma ideia ausente no texto é complicado, porque os dois tenistas têm idades próximas, mas de qualquer maneira essa proximidade da faixa etária não é relacionada no texto aos desequilíbrios de saúde mental dos atletas. Por fim, a alternativa D também é uma ideia presente no texto, mais precisamente no trecho que nós estamos colocando em vermelho agora. Só que isso não está relacionado aos desequilíbrios da saúde mental dos atletas, pelo menos de acordo com o texto. Assim sendo, a alternativa E é a única que responde corretamente a pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, em várias videoaulas nós já deixamos claro que por mais que uma questão pareça ou até seja fácil, o candidato não pode jamais se deixar levar pela pressa, perdendo a atenção, porque se ele fizer isso vai ficar sujeito a cair em armadilhas. E no caso dessa questão, é justamente essa ausência de pressa que pode fazer o candidato sacar o gabarito da questão o quanto antes, de modo que esse candidato vai dispor de mais tempo para resolver o resto da prova. Na nossa videoaula de quarta-feira da semana passada, nós comentamos uma outra questão dessa mesma prova que apresentava um nível de dificuldade altíssimo. Então, se nós sacarmos o gabarito dessa questão que nós comentamos nessa videoaula o quanto antes, vai ser uma enorme vantagem, porque o tempo que vai sobrar para resolver questões mais difíceis será visível. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais, nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.